Aleluia. Vamos continuar adorando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mais de ti, cada vez mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, a infinita humildade, servo de todos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, com a infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que só Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que Ele cresça e que nós diminuamos, porque grandioso é esse Deus. Aleluia. Vamos compartilhar nesta manhã do texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, versículo de número 1, do capítulo de número 1, até o versículo de número 17, capítulo 2 e o versículo de número 2. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 17. E Mateus, capítulo 2 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor Jesus.
Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Azar, Azar gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Capítulo 2, versículo de número 2 diz: E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Aleluia. Diante do texto que nós acabamos de ler, é bem verdade que todas as vezes que nos deparamos ao lermos a Bíblia, num texto como esse, num texto genealógico, as nomenclaturas que são introduzidas, revelando a natureza, a história, uma trajetória, a paternidade, a sua linhagem genealógica, às vezes o nosso coração até se pergunta: mas Deus, para que esse texto está referindo nestas nomenclaturas? Por que existem esses nomes? Não poderíamos pular essa parte? Não poderíamos deixar estas informações simplesmente de uma forma resumida? E de repente, automaticamente, a minha mente começa a produzir. Uma vez que, lendo a Bíblia, eu descobri que nada na Bíblia está escrito por acaso. Nada que contém e que compõe a Sagrada Escritura está ali por acaso. Até o ponto final, que está introduzido em alguns textos, ponto vírgula, serve para um indicativo, pode até terminar a frase, mas se inicia uma nova história, porque Deus, ele tem a maneira de se revelar aos homens. Nós precisamos entender que nada na Bíblia é indispensável. Nós precisamos entender que tudo que está aqui é de valor e de revelação divina para o crescimento e para o amadurecimento da nossa fé. É interessante que Mateus, ele é o escritor que foi chamado por Cristo. Ele estava na alfândega, ele estava trabalhando para o Império Romano, império que oprimia o povo de Deus naquele período. Mateus será conhecido por fazer a ponte do Antigo Testamento, por trazer as revelações e o cumprimento profético de cada referida profecia que foi dita pelos santos profetas da Antiga Aliança. É interessante que Mateus, ele vai escrever destinando-se e revelando-se aos judeus como que aquele que havia se manifestado verdadeiramente era aqueles que eles estavam esperando através das profecias.
Mateus ele vai escrever estritamente para os judeus, dizendo: olha, aquele que veio, aquele que realizou esta obra na terra, esse era o Cristo que nós esperávamos. E ele começa traçando a linhagem genealógica. Por quê? Porque no momento que Mateus ele traz a linhagem genealógica, a árvore genealógica de Cristo, ele está trazendo a informação da procedência do Messias. Os judeus precisavam entender que ele era o que as profecias diziam. E no versículo de número 1, a Bíblia diz: livro da geração de Jesus Cristo. Isto é, a história de Jesus Cristo começa a ser escrita em um determinado período até o momento da sua manifestação. Eu entendo pela palavra que os anjos foram criados e são chamados seres divinos, filhos de Deus. Os anjos são filhos por criação. Nós vamos entender que quando Deus formou o homem vai se tornar filho por formação. Mas Jesus é filho por geração. Aleluia. E para Cristo e para a história de Cristo, o que importa é a sua trajetória até aquele presente momento, para que viesse a haver uma aceitação dos judeus a respeito da manifestação do Messias. E é interessante que ele diz e começa: filho de Davi e filho de Abraão. Nós vamos começar a entender que estas duas nomenclaturas, esses dois personagens da antiga aliança, foram peças fundamentais para a manifestação da salvação. Uma vez que a salvação, plano de salvação divino, de redenção, está relacionado à vida de Abraão. Abraão recebeu promessas, e esta promessa fundamentou a história da trajetória do Messias chamado Cristo. Abraão, ele foi um homem de fé. Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele viveu uma vida separada, ele viveu uma vida de entrega, ele viveu uma vida de atenção à voz de Deus sobre a tua vida. E Deus fez promessa a Abraão, e através de Abraão começa a história da trajetória de Cristo. Abraão é o filho, é a linhagem profética, é a linhagem que traz para nós a certeza da salvação, uma vez que tudo aquilo que nós vemos por salvação e por projeto divino em relação à salvação está ligado a essas pessoas que antes foram e que hoje servem de exemplo para a nossa vida. É interessante que Abraão simboliza a promessa de salvação, promessa de redenção. Mas a Bíblia também no versículo de número 1 do capítulo de número 1 fala de Davi, do rei Davi. Este também foi um homem segundo o coração de Deus. Esse fez a vontade do Pai. Esse decidiu lutar as guerras do Senhor na terra. E a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. E se a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, não importa aquilo que ele fez de errado. O que importa é aquilo que ele tomou como atitude correta para ser digno de entrar na história da vida daquele que é o Salvador do mundo. Aleluia. Davi agora também vai aparecer e vai trazer a personificação da realeza de Cristo. Promessa, realeza, promessa e realeza daquele que haveria de se manifestar como filho de Deus na terra. É interessante, aleluia, que eu vejo que na história da vida de um homem, aleluia, Deus escreve a sua herança e a sua filiação. Deixa eu simplificar para você nesta manhã a história que Deus está escrevendo da sua vida, a história que Deus está projetando para você. Ele está escrevendo a sua herança e transferindo a herança para você, e também está te dando uma filiação. O que é a herança se não a promessa? O que é a filiação se não a realeza? Somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Deus está aqui, e Deus está aí para começar a escrever uma nova história para a tua vida. Aleluia. Quando eu olho para o versículo de número 3, este segundo grupo de 14 gerações,
Os judeus não tinham costume de apresentar mulher na genealogia. Mulher não aparecia na genealogia, só que na genealogia de Jesus Cristo aparece sim. Sabe por quê? Porque Jesus não deixa ninguém de fora daqueles que decidem fazer diferente e fazer com que o projeto dele continue a crescer e a prosperar. Aleluia. Uma coisa que me chama a atenção é que desta genealogia e as mulheres que foram apresentadas, quase todas elas não eram muito tão virtuosas assim. Tamar casou com o filho de Judá. Ele morreu porque fez o que era mal aos olhos do Senhor e não deixou posteridade. Judá deu o segundo filho, que também morreu porque decidiu não produzir a semente para dar a posteridade a seu irmão falecido. E quando era para receber o filho mais novo, Judá decidiu não dar o filho. E esta mulher se indignou, chamado Tamar, e decidiu se vestir de meretriz, e ir até um ponto aonde ela enganou o seu sogro, e ali nós conhecemos a história. Quando eu olho para a Bíblia, aqui neste grupo de 14 gerações, eu encontro, aleluia, Ruth, Raabe, uma moabita que estava amaldiçoada. Eu encontro uma mulher que era da vida, uma cananeia sendo introduzida dentro da história de Cristo, e outra que decidiu ter um relacionamento extraconjugal. Mas em nenhum deste momento da história nós vamos ver que estas pessoas permaneceram no erro da sua vida. Sabe por quê? Porque eles estavam sendo introduzidos para mostrar a misericórdia de Cristo sobre a vida daqueles que desejam mudar de vida. Aleluia. Nós vamos entender que para Deus nada é impossível. Para Deus não importa a vida que você levava, mas a vida que você deseja levar do momento que você tiver um encontro com Ele. Para Deus o que importa é se você tem a capacidade de produzir ou nascer de novo. Para Deus importa a sua capacidade de mudar a sua trajetória de vida, o teu pensamento e o teu coração. Raabe poderia ser até uma prostituta, mas ela guardou aqueles que estavam fazendo o trabalho de Deus na terra e decidiu sair daquela vida que ela levava e ir para uma vida nova, e foi digna de ser introduzida na linhagem de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, eu consigo entender que nada está aqui por acaso. Deus tem um propósito, aleluia. E este segundo grupo dessas pessoas que estão introduzidos nessa genealogia, parece até difícil introduzir na nossa história. Tem pessoas que passam por nossa vida que queríamos não ter conhecido, ou queria que não fizesse parte da nossa família, da nossa árvore genealógica. Mas eu entendo uma coisa: quando eu sirvo a Deus, Deus não olha para o passado. Quem usa o passado é Satanás para lançar em rosto. Deus, Ele trabalha no teu presente para lhe garantir um futuro, e o futuro que Deus reservou para você é uma nova história de vitória, é uma história de vida, é uma história de vida eterna. Deus está trazendo novamente a evidência de que você é uma peça importante para a obra dele na terra. Aleluia. De repente eu olho para a genealogia e lembro do versículo de número 9, o rei Ezequias. Quem era este rei? Nós vamos entender que a nação de Israel passou por grandes problemas espirituais durante muito período, um período de tempo longo. Esse povo era relativo. Tinha vezes que eles estavam prostrados diante de Deus e adorando a Deus, mas tinha momentos que esse povo decidia fazer a própria vontade. A idolatria invadia, a prostituição invadia. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 6, nós começamos a entender que Deus, quando tem um projeto na vida de alguém, e este alguém decide fazer a vontade dele, a história manchada, a página manchada, como diz o cantor Gerson Rufino em um de seus hinos, o Senhor, Ele rasga. Ele coloca uma folha branca e começa a escrever: é tempo de mudança.
Eu quero uma geração diferente, eu quero uma geração fundamentada, eu quero uma geração de adoradores, eu quero uma nova geração, porque a tua história está sendo escrita por Deus, aleluia. E o rei Ezequias, ele vai clamar ao Senhor. Israel está cercada pelos exércitos inimigos. Israel está prestes a sucumbir por causa de seus próprios pecados. E eu lembro de um versículo, uma vez uma pessoa me reclamou: as coisas não acontecem na minha vida, as coisas não fluem na minha vida. Por que que eu não tenho oportunidade? Por que que as coisas não fluem? Eu entendo duas coisas: existe um tempo determinado para todas as coisas. E a segunda, do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Isso quer dizer, Deus está à disposição para aqueles que estão nele receber a promessa, aleluia, e fazer parte da sua realeza, aleluia. E de repente esse rei vai aparecer, ele vai clamar ao Senhor, em meio a uma batalha que já estava perdida, e o Senhor envia um anjo, aleluia. E naquela noite esse anjo matou 185 mil soldados assírios. Sabe por quê? Sabe o que eu entendo? Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando nós nos colocamos na posição de arrependimento diante de Deus, o Senhor começa a pelejar as nossas batalhas. A Bíblia apresenta o nosso Deus como o Senhor dos exércitos. Você não vai perder a batalha. Você pode até perder uma batalha, mas Ele não vai deixar você perder a guerra, porque quem está na frente desta guerra é o general dos generais, e você está alistado nesse exército de Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Você é importante, aleluia. Deus ainda está escrevendo a história da sua igreja, você faz parte desta história que Ele está escrevendo. É interessante, aleluia, que eu vejo aqui também um outro rei, Josafá. Josafá também estava vivendo em um período difícil, e de repente o cerco tomou aquela cidade, aquela capital onde estava composta as tribos de Israel. Josafá vê que não tem saída, e ele decide se curvar diante do Senhor, aleluia. E quando Josafá se curva diante do Senhor, ele vai começar a clamar por socorro, porque ele buscou ao Senhor. É interessante que a tendência do ser humano é buscar a Deus na dificuldade. A tendência do ser humano é procurar a Deus quando as coisas estão dando errado, aleluia. E Deus é tão misericordioso que Ele nos atende até mesmo buscando Ele na adversidade. Mas Ele tenta nos ensinar que o adorador, não importa a circunstância, aquele que serve, não importa a circunstância, ele adora em todo o tempo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender agora que Josafá vai apregoar um jejum. Por quê? Porque há uma necessidade de uma intervenção divina, há uma necessidade de Deus prover o socorro, e esse socorro só poderia vir do Senhor para a nação de Israel. É interessante que Josafá não tinha, vamos usar o termo, ele não tinha tanta moral assim com Deus, mas ele vai usar, aleluia, a sua história, a sua descendência, porque no versículo de número 4 de 2 Crônicas capítulo 20, a Bíblia diz no versículo 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores da terra de diante de teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, aleluia. Ele vai usar agora a promessa, ele vai usar a filiação, ele vai usar a herança, ele vai usar, e a Bíblia diz que Deus se agradou do jejum, Deus se agradou do sacrifício, e a Bíblia diz: Senhor, aleluia, nos socorre-me. Senhor vai dizer no versículo 15: dai ouvidos. Você quer receber algo da parte de Deus? Aprenda a ouvir, aleluia. Aprenda a ouvir, aprenda a ser sensível à voz do Espírito Santo, porque a partir do momento que nós ouvimos Deus falar, nós temos a capacidade, sabe de quê? De não temer, porque o texto diz: não temais, nem vos assusteis, aleluia.
aleluia. Amanhã descerei contra eles. O inimigo pode estar se levantando sobre a tua vida. O inimigo pode estar tentando apagar a tua história. O inimigo pode estar tentando aplacar a sua trajetória. Mas aprenda uma coisa nesta manhã, aleluia. O Senhor pelejará por você. O Senhor lutará a tua guerra. O Senhor intercederá por você, porque Ele está escrevendo a tua história, aleluia. Aleluia. É interessante, e eu preciso citar Jeconias. De repente este faz mal aos olhos do Senhor, aleluia. E Jeremias capítulo 22 e versículo, aleluia, Jeremias capítulo 22 relata que Deus amaldiçoou e disse que a posteridade de Jeconias não assentaria o trono de Israel. Então nós começamos a enxergar a realeza impedida de sentar no trono. Mas como Jesus iria herdar o trono de Israel, se havia uma profecia dizendo que da descendência de Salomão, aleluia, Jeconias não se assentaria mais o trono. Só que quando a gente vai para a genealogia de Lucas, você vai ver uma outra árvore genealógica, aonde traça ali todo o procedimento e vai até Maria, mãe de Jesus, aleluia. Aqui ele traça a linhagem genealógica e vai até José, o pai terreno de Jesus. Deus é tão perfeito que Ele sabia que havia uma palavra, porque Ele sabe de todas as coisas, e sabia que alguém poderia questionar. Então Ele traça uma nova árvore genealógica pelo outro filho de Davi, chamado Natã, da onde vai nascer Maria, a mãe de Jesus. Sabe por quê? Porque se alguém questionasse a autoridade de Cristo para sentar no trono, mostraria que havia uma linhagem que tinha o direito de se assentar. Jesus tinha direito de assentar pelo lado de José e pelo lado de Maria. O de José foi impedido por causa do erro, mas o de Maria estava aberto pela linhagem de Natã. Sabe o que Deus está dizendo nesta manhã? Que podem até fecharem uma porta para você, Deus abrirá outro caminho para você chegar até o final da sua trajetória e lhe garantir aquilo que você precisa, aleluia. Deus está trazendo nova história. Deus está trazendo e levantando a geração de adoradores por excelência. Deus está restaurando a sua história para que você venha entender que maior é o Deus que te chamou, aleluia, do que o inimigo que tenta te impedir de chegar ao final. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele foi impedido, mas Deus arrumou outro caminho. Dificultar o acesso, mas Deus viabilizou. É esse o Deus que nós servimos. Enquanto algumas pessoas fecham a porta, Deus ele abre 2, 3, 4, e a Bíblia diz que ele deu as chaves do reino. Está no plural, aleluia. Está dizendo: olha, você tem a chave para abrir porta da vitória, para abrir porta do milagre, para abrir porta da restauração familiar. Você tem chave para entrar no céu, porque ele te deu a capacidade de vencer no teu nome, aleluia. Capítulo 2, para concluir, versículo 2 diz: e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aleluia, aleluia, aleluia. Aonde está? Aleluia. Por quê? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorar. Aleluia. É interessante que a história de Abraão começa com uma promessa. E quando Abraão estava desfalecendo na promessa, Deus mandou ele sair da tenda e olhar para o céu. E disse assim: olha para o céu, Abraão. Abraão olha e diz: conta as estrelas. Se você puder contar quantas estrelas tem no céu, você saberá o tamanho da obra que eu tenho para realizar através de você. Aleluia. De repente a história, não a Bíblia, diz que quando Davi estava estabelecendo seus guerreiros, mandaram fazer um amuleto que pudesse ser o emblema de seus escudos. E assim a estrela de Davi está relacionado à mesma estrela da bandeira de Israel. Eu não sei, é a história, a Bíblia não revela, mas
mas nós entendemos que a nação de Israel tem uma bandeira, e lá está a estrela de Davi. Mas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a Bíblia diz que o que vai revelar, aleluia, a manifestação do Messias é a estrela que está no céu. A estrela nunca serviu para brilhar o homem. A estrela sempre foi o indicativo daquilo que Deus está realizando através do homem. Deus está trazendo nova perspectiva para a tua vida. Se você crê nesta manhã, Deus está curando as enfermidades. Se você crê nesta manhã, Deus está tirando toda a mágoa do teu coração. Se você crê nesta manhã, Deus está te perdoando. Se você crê nesta manhã, Deus está escrevendo uma história limpa e de vitória para a tua vida, porque grande é aquilo que Deus há de fazer. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nos ensina a escrever a nossa história, mas que esta história possa ser no indicativo e escrito pelo teu dedo, ó Senhor. Que as tuas mãos, Senhor, possa nos carregar nos momentos de fraqueza. Que o teu consolo, ó Espírito Santo, possa ser o refrigério para nossa alma. Não nos permita, Senhor, ficarmos no passado, mas capacita-nos no presente para vivermos o futuro que o Senhor reservou para nós, a tua igreja. Luiz, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei
e sobre todo nome só é o seu. Tu és digno do nosso louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei.